Canal Graça Divina apresenta Por que o Diabo Tentou Jesus? Tentação de Jesus Cristo, a história completa da Bíblia. Depois de ser batizado por João Batista, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Jesus jejuou no deserto por 40 dias. Está em Lucas capítulo 4, versículos 3 e 4. Satanás disse a Jesus: "Se tu és o Filho de Deus, manda a pedra que se transforme em pão." E Jesus lhe respondeu: "Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." O mesmo tenta Jesus pela segunda vez. Está em Lucas capítulo 4, versículos do 5 ao 8. Levando-os para uma alta montanha, atirou sobre ele todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E disse-lhes o diabo: "Eu te darei todo este poder, e a glória deles, por isso é entregue a mim e a quem eu o der. Se tu, portanto, me adorares, todos serão tingidos." E Jesus respondendo disse: "Afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá." Jesus estava citando o livro Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: "Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e jurarás pelo seu nome." Então o diabo tentou Jesus pela terceira vez. Está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos do 9 ao 13. "E ele o trouxe a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Pois está escrito: Ele dará a seus anjos a responsabilidade de te guardarem, e em suas mãos eles te sustentarão, para que nunca tropeces em alguma pedra." E Jesus respondendo disse: "Está dito: não tentarás o Senhor teu Deus." E quando o diabo acabou com toda a tentação, ele se afastou dele por um tempo. O diabo propositalmente usou mal o Salmo 91, versículos 11 e 12, que ele citou tentando sugerir que Jesus deveria pular do templo e que os anjos o pegariam e o protegeriam. Jesus e os santos se envolveram em um intenso conflito. Durante esse tempo, houve um terrível confronto entre a vontade de Deus e a vontade do diabo. Satanás tentou frustrar o plano de Deus para a salvação da humanidade, tentando influenciar Jesus a pecar. Satanás sabia que um Messias pecaminoso não poderia ser uma oferta suficiente para expiar os pecados da humanidade. Jesus é tentado por Satanás em 3 áreas diferentes e que correspondem às tentações que todos enfrentamos hoje. Essas áreas, na verdade, são a concupiscência da carne, a fome de qualquer tipo, a concupiscência dos olhos, também conhecida como cobiça, e a soberba da vida, também conhecida como cobiça pelo poder. A primeira tentação que Satanás apresenta a Jesus é uma tentativa de levá-lo a questionar o cuidado divino de Deus. Jesus estaria agindo independentemente de seu Pai e usando o seu próprio poder para saciar sua fome, transformando pedras em pães. A resposta do Senhor demonstra que o alimento do Espírito é mais valioso do que o alimento da carne. A segunda tentação é um ataque à fé de Jesus, na tentativa de levá-lo a testar a promessa do Pai Celestial de proteção contra danos físicos. Mas Jesus se recusa a testar a proteção e a fidelidade de Deus. Jesus tem plena fé em seu Pai e não precisa testá-lo. A terceira prova pela qual Satanás submete Jesus apresenta-lhe a oportunidade de tomar o reino e de escapar da crucificação. A resposta do Senhor é de fidelidade e sem concessões. Ele não iria adorar quaisquer deuses falsos. Ele permaneceria leal somente a Deus. O pecado é quase sempre retratado como algo aceitável e até desejável por Satanás, mas o remédio é encontrado na verdade da palavra de Deus. Porque Jesus experimentou a vida como nós, totalmente humanos. Ele é capaz de entender as nossas dificuldades e fornecer a ajuda específica de que precisamos para lutar contra a tentação. A tentação é a mesma para nós agora, como foi para Adão e Eva, por exemplo, na época do Jardim do Éden. Ser tentado não é em si um pecado. Todos podem ser vítimas da tentação. Um equívoco generalizado entre os cristãos é que, se forem tentados, devem ser vítimas do pecado. No entanto, ser tentado não é por si só o pecado. Você enfrentará provações e tribulações, e Satanás irá tentá-lo, mas Deus não vai e nunca irá tentá-lo. Deus, no entanto, irá testá-lo em períodos de sua vida. Você só pode ceder às tentações do diabo na medida em que Deus o permite em sua vontade. Há um limite para o quão longe ele pode ir. A Bíblia ensina que Deus sempre proverá uma saída para qualquer situação. O adversário, o diabo e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo travaram uma batalha de vontades no deserto.
O diabo era forte. Jesus estava exausto e fraco pela fome. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Como ele poderia competir com o diabo, que já havia vencido a batalha contra Adão e Eva no Jardim do Éden? Tanto Adão quanto Eva puderam comer qualquer alimento que desejassem, exceto uma fruta de uma árvore. Eles tinham muita força. Eles foram criados à imagem de Deus. No entanto, eles cederam à tentação e cometeram atos de desobediência contra Deus e assim pecaram. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 5: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Por causa de nosso livre-arbítrio e escolhas, também somos pecadores. Chega um momento na vida de cada um de nós em que conscientemente decidimos roubar, mentir ou cobiçar algo. Cada um de nós é responsável perante Deus por nossas próprias ações. Nos tornamos pecadores em nossas práticas cotidianas. Quanto mais nos envolvemos nisso, mais simples é para nós nos envolvermos em tentações como luxúria, ganância, ódio ou mentira, roubo, incluindo orgulho, ciúme e raiva. Todos nós enfrentamos esses desafios e, como resultado, cedemos às tentações do diabo. A necessidade mais profunda de homens e mulheres é espiritual. Precisamos de perdão, precisamos de justificação e precisamos de reconciliação com Deus para podermos seguir em frente. É por isso que o Senhor Jesus Cristo apareceu na terra. A preocupação com os outros é esperada de nós. Jesus ordenou aos seus discípulos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus se preocupa profundamente com as lutas que as pessoas enfrentam diariamente. Mas a necessidade mais profunda da humanidade só pode ser satisfeita por nada além de sua morte e também pela sua ressurreição. Teria sido muito mais fácil para Jesus evitar morrer na cruz. Mas se ele tivesse feito isso, nem você nem eu teríamos qualquer esperança e estaríamos completamente perdidos. Devido ao fato de que a cruz é o único meio pelo qual nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado, seríamos separados dele. Jesus declarou que o homem não sobreviveria apenas comendo pão. Como as pessoas podem dedicar todo o seu tempo a estabelecer as coisas para este mundo, enquanto negligenciam os preparativos para o mundo vindouro? Há uma eternidade esperando por nós depois dessa vida. Essa vida é uma preparação para a eternidade. Vinde ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo é astuto na aparência. Ele é semelhante a um anjo de luz. Ele desvia as pessoas tentando nos convencer e acreditar em uma mentira, citando falsamente as Escrituras, aplicando-as incorretamente ou removendo um versículo do seu contexto. A Escritura deve ser comparada com a Escritura, e a palavra da verdade deve ser corretamente dividida. Como resultado, esperamos que o Espírito Santo possa nos guiar enquanto estudamos o que as Escrituras têm a dizer. Jesus foi tentado por Satanás da mesma forma que ele nos tenta. Jesus conhece nossas lutas, mas nunca pecou. Ele não pode pecar. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 diz: Porque não temos sumos sacerdotes que não podem compadecer-se das nossas fraquezas, mas em tudo foram tentados como nós, mas sem pecado. O diabo tenta a todos nós de maneiras diferentes. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. O diabo nos tenta dizendo: aquele emprego é seu, aquele dinheiro adicional é seu. Se você apenas comprometer a sua fé, comprometer os seus princípios e comprometer a palavra de Deus. Meu amigo, Satanás pagou um preço baixo por vários de nós. Não demorou muito para ele chamar nossa atenção. Tudo o que ele precisava fazer era nos prometer uma situação melhor na vida, ou um emprego melhor, ou um pouco mais de dinheiro, ou um pouco mais de fama. Deus conhece nossas fraquezas melhor do que o diabo, e nunca permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Você é vitorioso na luta que trava todos os dias contra o diabo? Você está progredindo de verdade? A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não há tentação sobre você, mas como a sua demanda comum. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Se você não é salvo ou não tem certeza se é salvo, estou implorando para que entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Convido você a fazer essa oração comigo de coração, acreditando em Deus. Pai do céu, eu venho até você em nome de Jesus. A sua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou te chamando. Jesus, estou chamando você para entrar em meu coração. Seja o Senhor sobre minha vida. Eu preciso de você, Jesus. Eu quebrei suas leis, ó Deus,
e pequei contra você. Sinto muito pelos meus muitos pecados. Por favor, me perdoe. Eu creio na sua promessa de que, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Eu acredito em você, Deus. Confesso a você e a todos que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. E eu acredito em meu coração que você, Deus, o ressuscitou entre os mortos. Por favor, ajude-me a resistir à tentação de pecar e a viver uma vida que te agrade. No santo nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Se você fez essa oração e quis dizer cada palavra, você tem a certeza da salvação. Se você acabou de fazer essa oração pela primeira vez, por favor, deixe-me um comentário abaixo. Eu adoraria recebê-lo na família de Deus. Oro para que Deus abençoe a todos vocês. Assim encerramos mais um vídeo no nosso canal. Obrigado por nos assistir até aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.